Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar sobre a Grécia Antiga, teatro grego, que se dividia em duas fases, a tragédia grega e a comédia grega. O teatro grego é considerado um precursor do teatro ocidental. Estamos falando de uma arte que já possuiria aproximadamente 2.500 anos de existência. Importante destacar o fato de que estudar a história do teatro é algo que se revela essencial na medida em que, ao contrário do cinema, da literatura e das artes plásticas, o acesso às produções do passado só acontecia mediante a relatos de terceiros ou, no máximo, pela via incompleta da leitura de peças. A principal fonte foi o filósofo grego Aristóteles, que em sua obra Arte Poética afirma que tanto a tragédia quanto a comédia, os dois principais gêneros do teatro grego, se originaram a partir de cantos, louvores e feitos em homenagem a Dionísio. O teatro grego teve origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., onde havia costume dos cultos e oferendas aos deuses gregos. Com função social e cívica, o teatro e suas representações estavam associados às festividades religiosas, sobretudo às celebrações que saudavam o deus Dionísio. As celebrações, que duravam 6 dias nas festas dionísicas, havia procissões, os ditirambos. Os ditirambos eram cantos líricos entoados com auxílio de fantasias e máscaras. Pouco depois, essas manifestações evoluíram para uma forma de representação inteiramente cênica, dando origem ao teatro. A tragédia grega, Pisístrato, o governante da época, resolveu trazer o culto a Dionísio, que acontecia fora dos limites da cidade de Atenas. Ele resolveu trazer esse culto estrangeiro para dentro da cidade, estatizando-o, na medida em que, desde então, tais cerimônias seriam promovidas e patrocinadas pelo Estado ateniense. Quando surgem os famosos festivais dedicados a Dionísio, nos quais eram encenadas tragédias, comédias e dramas satíricos em sua homenagem. Dos 4 festivais anuais criados para louvá-lo, 2 se destacavam devido ao fato de preservar em sua programação concursos dramatúrgicos, a Lenéia, Pequena Dionísica, realizada entre janeiro e fevereiro, e a Dionísica Urbana, ou Grande Dionísica, realizada em março e abril. Comédia grega. Uma diferença que separa da tragédia, além de possuir um tom grave e sério, enquanto a outra é cômica e jocosa, tem a ver com a configuração dos personagens. A tragédia é gênero estilizada, lida basicamente com seres como deuses e heróis, já a comédia mais popular procura imitar o homem ou em sua própria medida, ou o que é mais comum, de maneira inferior a esta, ressaltando seus traços mais baixos e ridículos. A primeira ofereceu uma visão idealizada da vida, ao passo que a segunda propõe uma redução mais realista, na qual os enredos são inventados pelos próprios atores e retirados das mitologias ancestrais, estabelecendo com ele um arremedo de diálogo, em que o coro entoava uma estrofe, enquanto esse membro destacado entoava uma anti-estrofe. Com o tempo, indo da recitação, como começou a improvisar, e mais do que isso, a imitar uma ação, isto é, interpretar uma personagem. Tepes é apontado como o principal ator grego, tendo a tragédia como comédia, eram encenadas por atores mascarados. O mimo. Os textos do mimo, em sua maioria, eram em prosa, mas chamados de mimeidoi. Eram cantados. Na época, ele